Ô pessoal, vamos dar continuidade para nossa aula aqui. Agora nós vamos pegar a parte de luz. Então, o primeiro passo que a gente vai estar fazendo aqui é diminuir a altura do sol, né? Para a gente conseguir enxergar melhor como vai funcionar os spots. Bom, primeiramente aqui eu vou citar alguns spots mais favoritos e alguns erros que o pessoal geralmente comete. Bom, vamos lá. Eu tenho alguns spots favoritos. O primeiro deles é esse Lamp. Então eu vou adicionar aqui como favorito. Já vai abrir uma abinha aqui com ele. Esse aqui é um spot um pouco mais focado. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui. Vou colocar ele aqui em cima. Você pode ver que ele não espalha tanto. Então ele é um spot mais voltado para a iluminação de objetos, mais focal. Se eu quiser usar um pouco uma lâmpada um pouco mais aberta, eu uso essa aqui, ó, essa última lâmpada aqui, a lâmpada 30. Pode ver que ela já abre um pouco mais. Essa aqui é ideal para a gente fazer uma iluminação um pouco mais geral, mais global, tá? E mais para frente eu vou estar explicando para vocês como que vai funcionar isso. Que a gente vai ter que, além disso, a gente vai ter que usar o efeito de iluminação global para estar iluminando um pouco melhor a cena, ok? Eu às vezes uso isso aqui para luz de corredor. Essa lâmpada aqui ela é um pouquinho aberta e fechada, então ela é um meio termo. Ela é bem bonita para estar usando. Vou adicionar aqui ela como favorita. Essa luz aqui também, a lâmpada 16, é boa para você usar, por exemplo, às vezes você quer fazer aquelas marcações de ogivas na parede de iluminação, ó. Você pode ver que ela marca o desenho. Deixa eu pegar uma parede um pouquinho mais branca aqui. Ó, você já consegue ver que ela marca. Diferente dessa aqui, ó. Ela tem um desenho, mas não é um desenho tão marcante igual essa aqui. Que seria daquelas lâmpadas AR70. Né? A gente só regula a intensidade aqui. Então esses são os meus spots favoritos. Agora eu vou dar uma dica aqui para vocês. Evitem de usar esse tipo de iluminação Omni-Light aqui, ó. Light Fill e Omni-Light. Porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou colocar essa luz aqui. Ela foi criada meio que para ser uma iluminação mais global, tá? Só que o que acontece quando eu insiro ela? Ela não me dá sombra nenhuma. Ela ilumina tudo, ó. A lâmpada está aqui em cima, porém não gera nenhum tipo de sombra aqui embaixo. Tá vendo? Então evitem usar ela, porque às vezes vocês querem fazer uma iluminação mais global e colocam bastante delas. E olha como acaba ficando feio, ó. Não tem sombra as coisas. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, não está me gerando sombra aqui embaixo. Diferente se eu colocar um spot. Olha a diferença. Ele já me gera sombra. Tá? Então evite de usar essas lâmpadas do Omni Fill Light. Ok? Essas aqui. Evite usar essas. Tá? Existem alguns tipos de uso. Por exemplo, você vai fazer uma balada, um espaço de shows que a imagem fique meio distante, não dê muito detalhe. Então aí você pode usar, às vezes, umas luzes, ó, tá vendo? Mesmo ela não gerando sombra, ela vai ajudar você a iluminar um pouco melhor teu ambiente, ó. Ó, ela não gera nenhum tipo de sombra, porém lá para alguma área externa, assim que fique meio longe da sua visão, ela seja útil, ok? Nós temos aqui a área light. A gente vai ter alguns usos para ela, tá? Principalmente, por exemplo, aqui, ó. Quero colocar uma fita de LED aqui embaixo. Você aumenta o tamanho dela. Vamos dar uma rotacionada nela para
Para dizer como se a gente tivesse um rasgo ali, né? Que na real deveria ter um rasgo. Só que é o seguinte, o que acontece? Ela acaba furando tudo lá. Ela gera um pouco de sombra, mas ó, ela acaba atravessando para todo lado. Então tem que saber usar isso aqui, ó. Por exemplo, uma iluminação aqui, ó. Eu vou usar ela bem fraquinha, tá? Porque senão ela acaba atravessando tudo. O que eu faço? Eu quero que ela esparrame mais aqui. Eu tento aumentar um pouco aqui, ó. E aí eu desço ela um pouco mais. Tá? Porém ali ela ainda vai continuar iluminando um pouco. Tá? Isso é um erro, sim, diria que é uma limitação do programa. Mas tem que sempre cuidar com isso. Às vezes ela acaba iluminando tudo lá atrás. Ó. Ele consegue reconhecer algumas limitações, tipo, por exemplo, aqui, ó, próximas, mas as outras não. Mas é uma limitação do programa. Mas aqui você usando assim já consegue ver que lá atrás já não tem tanta luz, então tem que usar de forma moderada. Ok? Ela tem um uso bem interessante também, por exemplo, nós podemos usar ela para a gente pode usar ela para iluminar melhor o nosso ambiente. Por exemplo, aqui, ó, nós podemos fazer uma iluminação global com ela. Ó. Então nós já temos uma iluminação mais interessante aqui, ó. Você olha lá de fora, ó, o teto já vai ficando mais iluminado também. Fica interessante usar assim também. Bom, aqui nós temos alguns utilidades que a gente já viu no básico, que não vai interferir aqui na nossa luz. Bom, vamos lá então. Vamos começar inserindo algumas luzes. Eu estou sem os spots aqui nessa modelagem, mas vamos inserir como se a gente tivesse um fictício, ok? Então vou inserir alguns aqui para estar focando os objetos da minha mesa. Inserir dois aqui. Quero inserir uma área light nesse rasgo que eu tenho aqui. Então eu vou inserir ela aqui. Vou rotacionar. Ampliar ela um pouco. Aqui tá ok. Vou rotacionar ela para que ela fique meio fechada. Você pode ver que ela começa a vazar aqui por trás, então vamos deixar moderado. Ok? Vamos continuar inserindo aqui os nossos spots mais focais. Vou colocar uma dica que eu dou às vezes, em vez de você ficar clicando e achando o ponto certo aqui, é que provavelmente você vai ter os spots já marcados, tá? Você pode selecionar aqui, ó, colocar eles em cima da poltrona, né? E subir todos eles de uma vez. Você consegue selecionar todos de uma vez e mudar a cor de todo mundo de uma vez só. Nesse caso eu vou estar usando um amarelo. Uma dica que eu dou aqui em relação ao amarelo não é esse amarelo aqui, ó. Quando o cliente pede para colocar uma luz mais amarelada, não é esse. Aqui no Lume você tem que conseguir um amarelo mais quase lá pro vermelho, ó, para você conseguir aquela iluminação bem quente, tá? Então você tem que usar esse tipo de luz, ok?
Aqui, nesse modo construção, ele não vai aparecer as sombras, né? Porque ele deixa passar as coisas, ele não calcula a sombra por conta do sistema, né? Para deixar um pouco mais leve. Mas, por exemplo, se você quiser ver como está a sombra, é só você apertar a tecla F8 que você vai conseguir ver a sombra, né? Aqui eu tô com a tecla segurada, né? Porque se soltar ela para o efeito. Então você já consegue ver como fica, né? É a mesma situação de você selecionar uma luz, clicar nela já dá sombra, tá? Mas é só uma ferramenta do programa que ajuda a deixar menos pesado o seu arquivo. Então vamos continuar inserindo aqui. Vou colocar uma mais geral aqui. Essas duas lâmpadas brancas que eu tenho aqui, vou deixar amarelas. Tenho iluminações aqui. Aqui nesse caso, como a nossa luz está lá dentro, não é necessário aplicar emissivo, a não ser que você queira aplicar aqui, ó, que às vezes lá de fora dá pra ver que tem luz saindo daqui, né? Então, você aplica nessa parte de dentro ali, deixa na cor da luz. Ok? Vamos inserir mais alguns area lights. Aqui como é aquele que estava antes. E vamos adicionar um ali atrás. Bom, já temos uma iluminação mais prévia aqui, eu diria. Ok? Vamos adicionar alguns spots aqui nessa parte externa. Vamos adicionar uma area light aqui embaixo também. E aqui já está a nossa iluminação mais prévia, ok? O que a gente pode estar fazendo aqui, que é uma dica de ouro, que eu ainda não vi ninguém fazendo em outros usuários fazendo, que é a iluminação criar uma iluminação externa um pouco mais bonita, que a gente vai estar falando um pouco mais na próxima videoaula, ok pessoal? Então vejo vocês na próxima.